Deus não atua. Onde há medo, o medo paralisa. Ele sufoca sonhos, bloqueia decisões e destrói relacionamentos. Mas o mais grave é: o medo impede a ação de Deus. Muita gente pensa que o oposto da fé é a dúvida. Mas, biblicamente, o oposto da fé é o medo. Onde o medo governa, a fé se retira. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Veja o que diz 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso revela que o medo não vem de Deus. Ele é um espírito opressor que tenta nos manter paralisados, controláveis e distantes da vontade de Deus. Quando os discípulos estavam no barco, apavorados com a tempestade, Jesus se levantou e disse: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Mateus 8:26. Note que Jesus não repreendeu primeiro a tempestade, mas o medo deles. Porque enquanto o medo dominasse o coração deles, a fé não teria espaço para agir. Deus se move na atmosfera da fé, e o medo cria um ambiente oposto. Por isso, muitas vezes oramos, jejuamos, declaramos promessas, mas lá no fundo, estamos cheios de medo. Medo de perder, medo de dar errado, medo de não ser suficiente, medo do futuro. E assim, inconscientemente, expulsamos a presença de Deus da situação, porque Ele só atua onde há confiança. Isaías 41:10 traz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não está dizendo: não tema porque tudo vai dar certo. Ele está dizendo: não tema, porque eu sou contigo. A presença dele é a resposta ao medo. O medo é como uma neblina espiritual que nos impede de enxergar a verdade. Ele exagera os riscos, aumenta os perigos e nos faz esquecer quem é o nosso Deus. Mas quando o amor de Deus é revelado, o medo desaparece. Como está escrito em 1 João 4:18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, onde o amor de Deus é real, o medo não consegue permanecer. Por isso, quando você sentir medo, não lute sozinho. Corra para a presença dele, declare as promessas, alimente sua fé com a palavra. Porque Deus não pode agir num coração dominado pelo medo, mas opera maravilhas onde encontra fé e confiança. Deus não atua. Onde há ansiedade, a ansiedade é como um alarme constante dentro da mente. Ela grita o tempo todo. E se não der certo? E se faltar? E se for tarde demais? O problema é que esse ruído interno nos desconecta da presença de Deus. A palavra é clara em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam apresentadas as vossas petições a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a ansiedade não é apenas um sintoma emocional, é uma barreira espiritual. Quando estamos ansiosos, estamos basicamente dizendo: Deus, eu não confio plenamente em ti. A ansiedade, diferente do medo, não é sobre o que está acontecendo agora, é sobre o que pode acontecer amanhã. Ela nos prende no e se, nos afasta do presente e nos rouba a capacidade de perceber o agir de Deus no aqui e agora. Jesus sabia que a ansiedade seria um dos maiores inimigos da fé. Por isso ele disse em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele conclui no verso 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade nasce da necessidade de controle. Queremos saber tudo, prever tudo, resolver tudo. Mas Deus opera quando entregamos o controle. Quando dizemos: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas confio que o Senhor tem. Em 1 Pedro 5:7, há uma orientação poderosa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não apenas aguenta nossa ansiedade, ele quer que a entreguemos a ele, porque ele se importa.
Ele cuida. Ele está atento a cada detalhe. Mas atenção! Enquanto mantivermos a ansiedade no coração, Deus não pode mover as suas mãos. Porque a ansiedade é como areia movediça espiritual. Quanto mais nos debatemos, mais afundamos. Mas quando entregamos o peso a Deus, a paz entra e a ação dele começa. Conclusão: Deus não habita onde há ansiedade. Ele se manifesta onde há entrega. Quando você descansar nele, ele começará a agir por você. Deus não atua onde há falta de propósito. Deus nunca se move no vazio existencial. Ele é um Deus de propósito, direção e intencionalidade. Quando não sabemos o porquê estamos aqui, também não sabemos para onde estamos indo, e isso bloqueia o fluir de Deus em nossa vida. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso mostra que ele já desenhou um plano detalhado para cada pessoa. Mas esse plano só se revela para quem está disposto a viver com propósito. Muita gente vive como se estivesse apenas sobrevivendo. Acorda, trabalha, paga contas, dorme e repete. Sem paixão, sem visão, sem clareza espiritual. E o pior, espera que Deus faça grandes coisas, mas sem oferecer direção nenhuma. Como Deus vai conduzir alguém que não sabe nem sequer ir? Em Provérbios 29:18 está escrito: Onde não há visão, o povo se corrompe. A ausência de propósito abre brechas para distrações, comparações, vícios, frustrações e até pecado. É o famoso mente vazia, oficina do diabo. Quando você não ocupa sua mente com aquilo que Deus mandou você fazer, ela acaba sendo ocupada por tudo que o mundo oferece. Deus não atua em vidas que estão paradas, estagnadas, sem missão. Ele se manifesta onde há movimento com direção, onde há intenção alinhada com o reino. Jesus sabia exatamente por que estava aqui. Em João 6:38, ele afirma: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa consciência de propósito dava a Jesus clareza para dizer sim ao que importava e não ao que desviava. Quando vivemos com propósito, discernimos oportunidades, vencemos a procrastinação e atraímos o favor de Deus. Quer ver Deus agir na sua vida? Então pergunte-se: estou vivendo com propósito ou apenas reagindo ao que aparece? Tenho clareza do que Deus me chamou para fazer nesta fase da vida? Se ainda não tem, ore pedindo direção, mas não pare aí. Haja conforme a luz que você já tem. Deus revela mais a quem é fiel no pouco. Lembre-se, Deus não abençoa projetos vazios, mas abençoa com abundância cada passo dado com propósito. Deus não atua onde há falta de expectativa. A expectativa é o solo fértil, onde a fé germina. Onde não há expectativa, a fé morre. E onde a fé morre, os milagres não acontecem. Muita gente diz que crê em Deus, mas vive com uma mentalidade derrotada, sem esperar nada dele, como se o céu estivesse fechado, como se tudo já estivesse determinado para dar errado. Esse tipo de postura bloqueia o agir de Deus. Em Hebreus 11:6 está claro: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, não basta apenas crer que Deus existe, é preciso crer que ele age, recompensa, se move e surpreende aqueles que esperam por ele. No ministério de Jesus, isso ficou evidente. Em Mateus 13:58 vemos: E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Ou seja, a falta de expectativa impede o milagre. Onde há incredulidade, o céu se fecha. Mas onde há expectativa, mesmo que seja pequena, Deus pode operar coisas extraordinárias. A expectativa é uma das expressões mais poderosas da fé. É como um ímã espiritual que atrai o favor de Deus. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, esperava algo de Jesus, mesmo depois de anos sofrendo. Sua expectativa gerou ação, e sua ação ativou o milagre. Se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada.
Marcos 5:28. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus sentiu virtude saindo dele. Por quê? Porque alguém se aproximou com fé e expectativa. Agora pense comigo. Quantas vezes você ora, mas já esperando que nada vai mudar? Quantas vezes você entra num culto, mas sem esperar ouvir nada novo? Quantas vezes você começa um projeto, mas duvidando que vai dar certo? Esse tipo de mentalidade não move o céu. Deus responde à expectativa, não à apatia. O salmista Davi dizia: "A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação." Salmos 62:1. Ter expectativa é viver com os olhos no invisível, como quem sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. É acordar cada dia dizendo: "Hoje pode ser o dia do meu milagre." A expectativa abre espaço para o sobrenatural, quebra o ciclo da rotina espiritual e prepara o coração para receber coisas novas. Então, se você quer ver Deus agindo, comece por aí. Espere por Ele. Espere com fé, com alegria, com confiança. Porque o céu responde ao coração que aguarda com expectativa. Deus não atua. Onde há rebeldia? Rebeldia não é apenas desobediência externa. Ela é uma atitude interna de resistência à vontade de Deus. Onde há rebeldia, há quebra de aliança, há desprezo à direção divina, e isso interrompe o fluxo da bênção. Desde o início das Escrituras, vemos que o coração rebelde é terreno infértil para o agir de Deus. Quando Lúcifer se rebelou, foi expulso da presença de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram, foram retirados do Éden. A rebeldia sempre traz separação. A Bíblia é clara em 1 Samuel 15:23, quando o profeta confronta o rei Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Deus compara a rebeldia com feitiçaria. Isso mostra o quanto essa atitude é grave espiritualmente. É como declarar guerra à autoridade de Deus, tentando tomar o controle pelas próprias mãos. Muitas pessoas não entendem por que a vida parece travada. Estão orando, jejuando, frequentando cultos, mas continuam agindo contra a vontade de Deus, escolhendo caminhos próprios, resistindo às correções, mantendo um coração orgulhoso e independente. Deus não atua em ambientes assim. Ele não força a entrada onde não há rendição. O Salmo 51:17 nos dá a chave. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Enquanto houver rebeldia, o coração está endurecido. Mas quando há quebrantamento, Deus se move com graça, misericórdia e restauração. A rebeldia é como um bloqueio espiritual invisível. Mesmo que a pessoa esteja envolvida com atividades religiosas, se o coração estiver resistindo à voz de Deus, seja em uma decisão, em um relacionamento, em uma postura de vida, o céu não se movimenta. Veja o que diz Provérbios 28:14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Por isso, o primeiro passo para atrair o agir de Deus é se render por completo. Não parcialmente, não só nas áreas convenientes, mas dizer com verdade: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Esse tipo de postura destrói a rebeldia e libera o céu sobre a sua vida. Deus não atua onde há confusão. A presença de Deus é marcada por ordem, paz e clareza. Onde há confusão, divisão, desorganização e desentendimento constante, ali não está o ambiente ideal para Deus operar. A confusão é muitas vezes sintoma de uma raiz espiritual não tratada, como orgulho, falta de submissão, ciúmes ou imaturidade emocional. A Bíblia é objetiva quanto a isso em 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quando há confusão constante, seja em um ministério, numa família, num casamento ou mesmo dentro da mente de alguém, isso geralmente indica que alguma estrutura precisa ser ajustada. Deus não prospera o caos. Ele transforma o caos, sim, como fez na criação, mas não habita nele. No Gênesis,
Quando a terra era sem forma e vazia, Deus começou trazendo ordem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:1-3. Ou seja, o primeiro ato de Deus foi trazer clareza no meio da escuridão. Depois, ele separou as águas, colocou limites, nomeou tudo. Deus é meticuloso, organizado, específico. Não opera em ambientes onde reina o descontrole, o grito, a pressa ou a bagunça emocional. A confusão é muitas vezes uma brecha espiritual para o inimigo agir. Onde há brigas constantes, desentendimentos, competição de egos e falta de unidade, o diabo encontra espaço para semear divisão. Tiago 3,16 diz com clareza: porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Note, onde há inveja e espírito de facção, divisão, a confusão se instala, e com ela vêm outros males. Isso não é apenas uma questão de temperamento ou falha de comunicação. É um território espiritual contaminado. Por isso, Deus se afasta. Não por falta de amor, mas porque não pode agir onde os princípios do reino são ignorados. Ele precisa de ambiente favorável. E esse ambiente é construído com humildade, unidade, honra, paz, propósito comum. Salmo 133:1-3 confirma isso com força. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, a bênção só é ordenada onde há unidade. Não em ambientes conflituosos, mas em lugares de harmonia. Se há confusão em alguma área da sua vida, no seu lar, nas suas decisões, nos seus pensamentos, pare e ore. Peça discernimento. Pergunte ao Espírito Santo: onde estou permitindo a confusão dominar? E então, com coragem, remova os elementos que a alimentam. Porque Deus só manifesta a sua glória onde reina a paz. Deus não atua onde há orgulho. O orgulho é uma das posturas mais ofensivas diante de Deus, porque bloqueia completamente a ação do Espírito Santo. Deus pode trabalhar com o fraco, o falido, o sujo, o desesperado, mas não com o orgulhoso. Isso porque o orgulhoso não reconhece que precisa de Deus. A palavra é direta em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Note, Deus resiste. Isso significa que ele mesmo se opõe ao orgulhoso. Não é apenas que o orgulhoso atrasa o processo, ou que Deus fica triste. Ele resiste. O orgulho é a raiz da queda de Lúcifer. Ele foi expulso da presença de Deus por querer ser maior que o Criador. Isaías 14:12-15. Foi também o que Eva sentiu no Éden, o desejo de ser como Deus. Em outras palavras, o orgulho é a semente de toda rebelião. E onde há rebelião, Deus não atua. No coração do orgulhoso há autossuficiência, falta de quebrantamento, postura de superioridade, desejo de controle. E isso impede o fluir da graça, que só opera onde há dependência. O humilde atrai a presença de Deus porque ele reconhece: eu não consigo sem o Senhor. O salmista nos dá uma pista importante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34:18. Ou seja, Deus se aproxima dos humildes, daqueles que se curvam, que se rendem, que admitem suas fraquezas. Não é sobre se diminuir, é sobre reconhecer a grandeza de Deus e a nossa total necessidade dele. Jesus mesmo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Se o reino é dos humildes, então os orgulhosos ficam de fora. O orgulho se disfarça muitas vezes de: eu dou conta sozinho, ninguém precisa saber, não vou pedir ajuda. Se for para fazer, tem que ser do meu jeito. Mas no fundo, tudo isso revela uma alma ainda não rendida. E onde não há rendição, não há espaço para o mover de Deus. Por isso, se você sente que Deus parece distante, ou que as orações estão travadas, pergunte a si mesmo com sinceridade: será que há orgulho no meu coração? Se houver, não esconda. Quebre-se, reconheça, arrependa-se. Porque a boa notícia é: a graça de Deus está reservada para os humildes. Se o medo tem te paralisado,
Se a ansiedade tem te roubado noites, paz e direção, saiba que isso não vem de Deus. Mas hoje, você deu um passo de fé assistindo até aqui. E isso já é um sinal de libertação começando. Mas não pare por aqui. Clique em curtir se essa palavra falou com você. Se inscreva no canal agora mesmo para continuar recebendo mensagens que edificam a sua fé e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo em silêncio. Você pode ser a resposta de oração de alguém só com um clique. Então compartilha. A sua atitude de fé pode gerar um milagre na vida de alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.